Prezados, nessa quinta e última aula, tratando de análise de vigas, eu vou realizar a análise de uma viga biapoiada, parte dela com o carregamento uniformemente distribuído e outra parte sem a presença de carregamentos distribuídos, mas com a presença de uma carga concentrada, tá? Faltavam aqui algumas informações. O valor da carga distribuída eu vou assumir sendo igual a Q. Ela se distribui na metade do comprimento da minha viga, tá? E a carga concentrada, ela se localiza a 1/4, né, do comprimento da viga em relação ao apoio direito, e a 1/4 do comprimento da minha viga em relação ao término da carga distribuída, tá bom? Ok? Então, basicamente, nós temos uma vigazinha biapoiada, com apoio do segundo gênero à esquerda, um apoio do primeiro gênero à direita, e diferentemente das outras vigas, que eram vigas engastadas, além de ser uma viga biapoiada, nós temos uma variância na condição de carregamento ao longo da viga, tá? Essa mudança na condição de carregamento vai forçar ou vai resultar em expressões distintas para os esforços internos solicitantes, a depender de onde eu me localizo na viga, tá? Basicamente, eu vou ter um conjunto de expressões para os esforços internos solicitantes, né? Uma expressão, por exemplo, para o momento fletor, nesse trecho da viga onde eu tenho um carregamento uniformemente distribuído. Essa expressão muda quando aqui há uma mudança na condição de carregamento, onde deixamos de ter o carregamento uniformemente distribuído, e quando da ação da força concentrada também há uma alteração na expressão do momento fletor ou do esforço cortante, tá? Então, basicamente, para análise dessa viga usando o método das seções, eu vou precisar de 3 seções de análise, certo? Uma delas ao longo do carregamento distribuído, uma outra entre o final do carregamento distribuído e a carga concentrada, e uma terceira entre a carga concentrada e o apoio à direita, que é o apoio do primeiro gênero, tá? Então, basicamente, a regra é essa. Quando há uma alteração na condição de carregamento ao longo da viga, ou a presença de uma carga concentrada, você precisa adicionar uma seção de análise, porque você vai ter expressões distintas para os esforços internos solicitantes. Ok? Então, basicamente, eu vou ter uma seção de análise, que eu vou chamar de S1, que corre ao longo da carga distribuída. Tá? Para ela, eu vou usar uma variável que eu vou denominar x1, zerada no apoio esquerdo, né? Crescendo da esquerda para a direita. Tá? Então, basicamente, S1, ou a seção de corte de análise S1, domínio de análise, definido por x1, vai de 0 até L sobre 2. Tá? Eu coloquei fechado aqui nos extremos desse intervalo. Eu vou ter uma outra seção de análise, eu vou denominá-la de S2, entre o final do carregamento distribuído e a carga concentrada, tá? Essa seção de corte, ela se localiza
ou para localizá-la, eu vou usar a variável x2. Zerada no apoio da direita, crescendo da direita para a esquerda. Essa escolha eu vou justificá-la melhor depois, mas ela se dá por conta de ser mais conveniente, ou muito provavelmente mais conveniente, na utilização do número das seções, você impor um equilíbrio à parte direita, não à parte esquerda. Tá? Quando nós fizermos essa análise, usando o número das seções, eu vou ter a oportunidade de explicar melhor isso aí. E, finalmente, a terceira e última seção de corte, né, o domínio de análise, que eu vou denominar de S3, onde também eu vou utilizar uma coordenada zerada no apoio direito, né, crescendo da direita para a esquerda. Para S2, eu vou ter x2 variando de L sobre 4, eu vou fechar aqui em L sobre 4, até L sobre 2. Eu vou precisar deixar aberto porque em L sobre 2 eu já tenho uma resposta, um valor para o esforço interno solicitante fornecido pelo domínio de análise definido pela seção de corte S1, tá? Que está fechado em L sobre 2. Tá? Se eu fecho em um, deixo aberto em outro, porque senão eu vou ter dois valores distintos, né, para os esforços internos solicitantes no mesmo ponto ou na mesma seção de corte da vida. Tá? Seria uma ambiguidade, não teria, por exemplo, não se aplicaria para os esforços internos o conceito de função, de ter um único valor para uma determinada variável independente. E, finalmente, S3, x3 varia de 0, fechado em 0, e aberto em L sobre 4, tá? Já que eu fechei em L sobre 4 no domínio de análise definido pela seção de corte S2. Tranquilo? Maravilha. Então, basicamente, ou o mais importante na aula, ou nessa aula especificamente, é nós sabermos que, no caso de uma mudança na condição de carregamento ao longo da viga, eu vou precisar mudar o meu domínio de análise e definir novos seccionamentos. Tá? Nesse caso em particular, eu tenho 3 domínios de análise, 3 seções de cortes. Bom, para cada uma delas, eu vou aplicar o método das seções, impor equilíbrio à parte e obter as expressões dos esforços internos solicitantes, que apresentarão uma determinada forma para o domínio de análise definido pela seção de corte S1, outra forma para o domínio de análise definido pela seção de corte S2 e uma terceira forma para o domínio de análise definido pela seção de corte S3. Ok? Mas antes de avaliarmos os esforços internos solicitantes, nós vamos precisar obter as reações de apoio, tá? No caso aqui em questão, eu vou definir os pontos A e B, associado ao apoio do segundo gênero. No ponto A, eu tenho 2 reações de apoio. Uma associada ao impedimento de deslocamento na vertical, que é a reação de apoio VA, e como se trata de um apoio do segundo gênero, também nós temos o impedimento de deslocamento na horizontal. Vamos associar ele com a reação de apoio HA. Tá? No caso do apoio do primeiro gênero, nós temos aqui um impedimento de deslocamento exclusivamente na vertical. Logo, nós vamos ter uma reação de apoio vertical apenas. Tá? Maravilha. Como era de se esperar, nós temos 3 reações de apoio, pois se trata de uma viga isostática.
tá? Caso contrário, não teríamos condições de avaliar reações de apoio usando apenas as equações de equilíbrio. Então vamos lá. Impondo o equilíbrio de forças na horizontal igual a zero, convenção positiva para a direita, a única força que entra é a reação HA, já que nenhuma das ações atuantes na viga apresentam, né, componentes na horizontal. HA igual a zero, tá? Surpresa nenhuma. Somatória de forças na vertical igual a zero, convenção positiva para cima. Nós vamos ficar com VA mais VB menos. Antes de fazer essa análise de equilíbrio, nós precisaríamos obter a carga concentrada estaticamente equivalente ao carregamento distribuído, tá? Como se trata de um carregamento uniformemente distribuído, ela se posiciona no meio do vão onde se distribui o carregamento, passando pelo centroide definido pela área, né? Que por sua vez é definida pelo carregamento, vou denominá-la de R. R vai ser igual a Q, que é o valor do carregamento, vezes L sobre 2, tá? L sobre 2, que seria o comprimento onde se distribui o carregamento uniformemente distribuído, tá? Ele se localiza, né, em relação ao apoio esquerdo em L sobre 4, 1/4, né, do comprimento da viga, tá? Que é a metade de L sobre 2. Tranquilo? Então, ficamos com menos R, que é a carga concentrada estaticamente equivalente, e menos P, que é a carga concentrada, tá? Mas ninguém, né, de forças atua na viga na vertical. Isso vai ser igual a zero. Isso vai implicar em V de A mais V de B igual a P mais Q vezes L sobre 2. Ok? Mais Q vezes L sobre 2. Tranquilo? Eu não tive a oportunidade de avaliar nem VA nem VB. Nós teremos condições de avaliarmos um dos dois impondo o equilíbrio de momento em relação a A ou a B. Tá? Então, impondo o equilíbrio de momento em relação a A igual a zero, faço em relação a A porque já elimino as contribuições de VA e de HA, cujas linhas de ação passam pelo ponto A. Logo, o braço de alavanca é nulo. Convenção positiva anti-horária. Então, ficamos basicamente com menos R, que tende a promover um giro em relação a horário, contrariando minha convenção negativa. Menos R vezes L sobre 4, okay? Que é o braço de alavanca, a distância da linha de ação de R em relação ao ponto A. Menos P vezes, né? P também tende a promover em relação a um giro horário, então negativo, vezes a distância do ponto da linha de ação de P em relação a A, que vai ser igual a 3/4, né? Eu vou ficar com L sobre 4, aqui é 2 sobre 4, então 3/4 de L. E finalmente VB, que atua no sentido anti-horário, então contribui positivamente, né, já que tende a promover em relação ao ponto A um giro anti-horário, de acordo com minha convenção. Então ficamos com mais VB vezes L igual a zero. Tá? Isso aqui, me permita apagar essa parte do cálculo da reação horizontal. Isso aqui vai resultar em V de B igual a R, que é Q
L 1 sobre L, né? Vezes Q de L ao quadrado sobre 8, né? Sobre 8, mais P 3L sobre 4. Ok? Logo, VB vai ser igual a QL sobre 8 mais 3/4 de P. Ok? Permita apagar isso daqui. Se VB é QL sobre 8 mais 3/4 de P, V de A vai ser igual a... Aqui ficamos com 4 QL sobre 8 menos esse valor, dá 3/8 de QL mais P sobre 4, tá? Ok? Permita apagar isso aqui. Eu estou resolvendo tudo algebricamente, o que está me dando um certo trabalho, uma vez que eu vou carregar aqui todas as minhas expressões, as presenças das variáveis Q e P, tá? Para facilitar a nossa vida, me permita substituir Q por 5 kN por metro, P por 5 kN, e L vou substituir por 4 metros. Então ficamos com 2 metros aqui, 1 metro, 1 metro, 1 metro, e R vai ser igual a 2 vezes 5, 10 kN, né? 2 vezes 5, 10 kN. Tranquilo? Com isso, eu vou ter H nulo, V de A igual a, se Q é 5 kN e L é igual a 4, eu vou ficar com VB igual a 2,5. Desculpa. V de A, vou ter 5 vezes 4, dá 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. 7,5 mais 1,25. 1,25. Eu vou para simplificar mais a minha vida, eu vou usar o valor 4. Mais 1. Então vamos lá. Que é 5. 5 vezes 3 dá 15. Aqui dá 4 sobre 8 dá 1 meio. 1 meio de 15 dá 7,5. 7,5 mais 1. Isso resulta em 8,5 kN para VA. Para VB,
eu vou ficar com 3 aqui, quilonewtons, que é 5. 5 dividido por 2, né? Porque 4 sobre 8 dá 1/2. 1/2 vezes 5 dá 2,5. 2,5 mais 3 dá 5,5, tá? VB deu 5,5 quilonewtons, tá? Cinco e meio mais 8,5 dá 14, que é justamente a soma de 10 com 4, tá? Então me permita apagar isso aqui. Usando de fato valores numéricos, nós simplificamos bastante a nossa vida, tá? VB é igual a 5,5 quilonewtons. Ok? Pois bem, depois de avaliarmos as reações de apoio, vamos obter os esforços internos solicitantes. Okay? Começando pela seção de corte S1. Para a seção de corte S1, com certeza é mais conveniente para a gente usar a parte esquerda, tá? Onde nós só vamos enxergar o carregamento distribuído. Então ficamos com o carregamento distribuído de 5 quilonewtons por metro, tá? A reação de apoio VA, a reação de apoio HA, o esforço normal, N1, o esforço cortante, Q de 1, e o momento vetor M1, tá? O normal sempre saindo da seção de corte. No caso da parte esquerda, o cortante da conversão positiva é para baixo. O momento vetor sempre tracionando as fibras de baixo, tá? E essa distância daqui, né, vai ser exatamente x1. Ok? x1. Antes de avaliarmos as expressões para os esforços internos solicitantes, é preciso obtermos a carga concentrada estaticamente equivalente. Ela vai atuar no meio do carregamento distribuído, tá? E vai ser numericamente igual à área, tá? CR', que vai ser igual a 5 vezes x1. Ok? E a distância dela em relação à seção de corte vai ser x1 sobre 2. Tá? Eu vou definir também um ponto de corte aqui, C1. Né? Quando formos impor o equilíbrio, eu vou usar esse ponto de corte C1. Ok? Então, na análise dos esforços internos solicitantes, como de praxe, eu vou impor o equilíbrio na horizontal. Na imposição do equilíbrio na horizontal, só vai contribuir N1. Então, N1 de x1, que não é mistério para ninguém, é nulo. Tá? Então, já vou armazenando essa informação aqui. N1 de x1 é 0. Tá? Na imposição do equilíbrio na horizontal. Agora vamos impor o equilíbrio de forças, a parte isolada da minha viga, na vertical.
convenção positiva para cima. Eu vou ficar com mais VA menos R' menos Q1 igual a zero. Isso vai implicar em Q1 de X1 igual a VA, que é 8,5, menos 5x1. Isso, evidentemente, vai me dar o resultado em quilonewtons, tá? Então, vou guardar essa expressão aqui para Q1 de X1. Vai ser igual a 8,5 menos 5x1, tá? Ok? E, finalmente, equilíbrio de momento em relação ao ponto de corte C1 igual a zero, convenção positiva anti-horária, então eu vou ficar com M1, né, que atua no sentido anti-horário, então, conforme a convenção. H de A, a linha de ação dele, passa por C1, então não promove momento. A linha de ação de VA, ela não passa por C1, logo promove momento anti-horário, tá? Horário, desculpa. Tende a promover em relação a C1, um giro horário, contrariando a convenção. Então, ficamos com menos V de A, vezes o braço da alavanca, que é exatamente X1. E R', que tende a promover em relação a C1, um giro anti-horário, então positivo. Mais R' vezes seu braço da alavanca, que é X1 sobre 2, igual a zero. Tá? Isso vai implicar em M1 de X1 igual a V de A, que é 8,5x1, mais R', menos, né? Menos R', que é 5x1. Então, dá 5,5 de x1 ao quadrado. A resposta, evidentemente, vai ser em kN metro. Ok? Então, me permita armazenar essa informação aqui. M1 de x1 vai ser igual a 8,5 de x1 menos 5,5 de x1 ao quadrado, tá? Ok? Analisamos o seccionamento S1, domínio de análise definido pela seção de corte S1. Agora vamos para a seção de corte S2. Para analisarmos a seção de corte S2, eu vou usar o trecho da direita, tá bom? Usando o trecho da direita, S2, o X2 varia de 1 metro até 2 metros aberto, né? Ok? Já que eu fechei aqui para S1, onde X1 variou de 0 a 2, fechado em 0 e fechado em 2. Tranquilo? Eu vou usar a parte direita. Na parte direita eu vou enxergar VB, a força de 4 kN, tá? E os esforços internos em 2, Q de 2 e M2. Tranquilo? E M2. Essas distâncias aqui serão essa daqui para cá é de 1 metro. Já essa distância
do ponto de corte, que eu vou chamar de C2, ou da seção de corte S2, até o apoio da direita, vai ser nosso X2, tá? Vai ser o nosso X2. Perceba que X2 não pode assumir valores menores do que 1. Que se assumisse, eu estaria já na seção de corte S3, tá? Ele vai de 1 a 2. Vai ficar dentro desse intervalo aqui, entre o final do carregamento distribuído e a carga concentrada, tá? Como é de praxe, somatório de força na horizontal igual a 0, convenção positiva para a direita, tá? Isso vai resultar em menos N2 de X2 igual a 0, ou seja, N2 de X2 igual a 0, novidade nenhuma, né? Ok? Novidade nenhuma. Então, N2 de X2, 0. Impondo equilíbrio de forças na vertical igual a 0, convenção positiva para cima, quem é que entra? Q de 2 de X positivo, menos 4, mais VB, igual a 0, tá? Isso vai implicar em Q2 de X2 igual a 4 menos VB, menos 5,5, tá? Então, Q2 de X2 vai ser igual a menos 1,5 quilômetro, tá? Então, Q2 de X2 quilômetro. Permita apagar isso aqui. Ok? Agora eu vou usar esse espaço aqui menor para impor o equilíbrio de momento em relação a C2 igual a 0, né? Que é o ponto de corte, porque eu elimino as contribuições de Q2 e N2, convenção positiva anti-horária, né? Isso aqui vai resultar em menos M2, que atua no sentido horário, né? Ele traciona as fibras de baixo, contrariando aqui minha convenção positiva anti-horária. Menos 4, né? Vezes o braço e a alavanca, porque 4 em relação a C2 tende a promover um giro horário e contraria a minha convenção. Então, menos 4 vezes o braço de alavanca vai ser X2 menos 1. Okay? Que é exatamente essa distância daqui. Vai ser X2 menos 1. Ok? Mais VB vezes X2. Isso vai ser igual a 0. Logo, M2x2 vai ser igual a VB vezes X2 é 5,5 de X2, né? Menos 4 que multiplica X2 menos 1. Isso vai resultar nas seguintes expressão para M2x2. 5,5 de X2 menos 4x2 dá 1,5. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Ok? Então, essa é a expressão linear, né, para o momento fletor. Ok? O espaço aqui está bem reduzido, mas vamos lá tentar trabalhar com ele. S3 é a seção de corte definida por X3
que vai de 0 a 1 metro aberto, já que eu fechei, né, nesse ponto, na seção de corte S2, né, de 1 fechado, tá? X2 em 1 fechado. Eu logo vou deixar X3 em 1 aberto. Tranquilo? Vou escolher, evidentemente, né, a parte direita, né, para impor o equilíbrio. Eu vou ficar aqui com o VB. N3. Q de 3. E M3. Diferentemente da seção de corte S2, eu não enxergo a carga concentrada 4, já que eu estou nesse intervalo daqui, entre 0 e 1. Eu não enxergo a carga 4 kN. Ok? Vou definir um ponto de corte C3. E essa distância daqui seria exatamente X3. Tá? Ao impor o equilíbrio de forças na horizontal, somatória de força na horizontal igual a 0, convenção positiva para a direita, eu vou ficar apenas com menos N3 de x igual a 0, o que vai resultar, evidentemente, né, não é novidade nenhuma, Nx3 de x3 igual a 0. Ok? Não é novidade nenhuma. Na imposição do equilíbrio de forças na vertical igual a 0, convenção positiva para cima, eu vou ficar com Q de 3 de x3 mais VB igual a 0. Então, Q de 3 de x3 vai ser basicamente menos VB, ou seja, menos 5,5 kN. Tá? E, finalmente, na variação do momento, equilíbrio de momentos em relação a C3 igual a 0, convenção positiva anti-horária, eu vou ficar com menos M3 de x3, né? Porque atua no sentido horário, contrariando minha convenção. V de B tende a promover em relação a C3 um giro anti-horário, então, conforme minha convenção. Mais V de B vezes X3, que é o braço de alavanca. Ok? Então, logo, M3 de x3 vai ser igual a 5,5 vezes x3. Tá? Então, basicamente, são essas expressões dos esforços internos solicitantes. Ok? Falta a última etapa, que é exatamente representar os diagramas dos esforços internos. Ok? Eu vou fazer um por vez. No caso do esforço normal, NI, né, de XI, ele vai ser identicamente nulo, né? Ele vai ser identicamente nulo. Porque em todos os trechos eu obtive esforço normal nulo. Ok? Agora vamos para o diagrama do esforço cortante. QI de XI. Certo? Já que nós temos três expressões aí para o esforço cortante. Ok? Vamos lá. Vamos pegar primeiro, né, as expressões mais simples, que são essas constantes aqui. Menos 5,5. Tá? O cortante é menos 5,5
nesse 1/4 de viga, né, onde se localiza o domínio de análise definido pela seção de corte S3. Né, 1/4 de viga, que é o meio. 1/4 de viga seria mais ou menos aqui. Ok? Negativo, né? Menos 5,5 quilonewtons, tá? Menos 1,5 seria nesse segundo quarto de viga, né? Da direita para a esquerda. Então ficamos com mais 1,5 kN. Perceba que há uma descontinuidade no cortante, igual a 4 kN. Ela é exatamente igual à carga concentrada atuando no ponto. Isso não é uma coincidência. Sempre que tivermos uma carga concentrada, a descontinuidade no diagrama de esforço cortante vai ser em valores absolutos igual ao valor da carga. Perceba que também que o valor do cortante em termos absolutos é igual ao valor da reação de apoio, né? Aqui no apoio direito, tá? Temos menos 5,5 de esforço cortante e 5,5 de reação de apoio vertical no apoio direito. Então há essa coincidência sempre entre esforço cortante em termos absolutos ou em valores absolutos com a reação de apoio vertical no vínculo. E finalmente a expressão um pouco mais complicada, que seria essa expressão aqui linear, uma reta, tá? Basta obtermos 2 pontos. Os mais convenientes seriam esse de extremidade, né? Quando o x1 é 0, eu estou aqui em A. E o cortante vai ser igual a 8,5. Quando x1 é igual a 2, eu estou nessa outra extremidade. Quando x1 é igual a 2, eu vou ficar com 8,5 menos 10, que dá exatamente menos 1,5. Então, nesse trecho da viga, eu tenho uma distribuição linear do esforço cortante, né? Parte dele positivo, parte dele negativo, e aqui no apoio, né, da esquerda, eu tenho um cortante igual a 8,5 kN, o que não poderia ser diferente, numericamente igual, né, em valores absolutos, a reação de apoio vertical no apoio A, esquerdo, de 8,5. Ok? Então, esse seria o diagrama do esforço cortante. Perceba que, para cada domínio de análise, eu tenho, de fato, né, um comportamento distinto. Tenho funções constantes para os domínios de análise definidos por S2 e S3 e uma função linear para o domínio de análise definido pela seção de corte S1. Tá? Vamos para o último diagrama de esforço interno. Momento fletor. Vou colocar aqui M de xi, né? Já que eu tenho 3 expressões distintas para o momento fletor. Vamos começar pelas mais simples. M3, ela é linear em x3. Vale para o primeiro quarto de viga, da direita para a esquerda. Tá? Eu vou substituir para x3 os valores 0 e 1. Né? Seriam os extremos aí do domínio de análise definido pela seção de corte S3. Quando o x3 é 0, o momento é nulo. Novidade nenhuma, né? O momento em um apoio do primeiro gênero e do segundo gênero, em apoio do primeiro e segundo gênero, o momento deve ser nulo. Ele é linear, ele vai assumir valor nulo no apoio e 5,5 vezes o metro, 5,5 kN
a 1/4, né, da distância da viga da direita para a esquerda. Tá? Positivo. Vou usar a convenção de Timoshenko. Positivo para baixo. Tá? Então, aqui eu tenho uma reta. Uma reta que é positivo, né? E esse valor aqui é 5,5 kN, tá? No trecho definido pela seção de corte S2 também tem uma reta, tá? X2 nesse ponto daqui vale 1 metro. Na outra extremidade, 2 metros, tá? Então, já que eu tenho aqui a expressão de uma reta, vamos usar esses dois pontos. Quando x2 é igual a 1, ou seja, estou aqui, né? Já que x2 está zerado no apoio B, tá? Crescendo da direita para a esquerda, e na seção de corte S2, x2 varia de 1 a 2, quando x2 é igual a 1, eu vou ter exatamente 5,5 kN. Já quando x2 for igual a 2, eu vou ter 3 mais 4, 7. Então, aqui eu vou ter uma inclinação um pouco menor dessa reta, né? Coeficiente angular em S3 é 5,5 e em S2 1,5. Então, de fato, a inclinação da reta é um pouco menor. Ok? E aqui eu tenho um valor de 7 kN, tá? 7 kN. Finalmente, para a seção de corte S1, que é a primeira metade aqui da viga da esquerda para a direita, eu tenho uma parábola de segundo grau. Ok? Tem uma parábola de segundo grau. A derivada do cortante, ela, perceba, ó, é igual a derivada do momento, desculpa, é igual ao cortante. Né? Quando eu derivo o momento, eu obtenho exatamente a expressão do cortante. Então, quando o cortante é nulo, eu tenho uma derivada de momento nula, que significa que eu tenho um ponto crítico, ponto de mínimo ou ponto de máximo, tá? O cortante é nulo mais ou menos aqui. Okay? Mais especificamente, em 8,5 dividido por 5. Tá? 8,5 dividido por 5 dá 1,7. Tá? A 1,7 metros. Eu tenho um ponto crítico de momento. Quando o x1 é igual a 2, ou seja, estou nessa extremidade direita, eu vou ficar com 17 menos 10, que dá 7. Não poderia ser diferente. Já quando x1 é igual a 0, eu vou ter momento nulo. Então, basicamente, eu vou ter um ponto de máximo aqui. E uma parábola de segundo grau, tá? Parábola do segundo grau. Então, esse seria o diagrama de momento fletor para essa viga, né, com 3 seções de análise, né, 3 domínios de análise definidos por 3 seções de cortes distintas. Ok? Com isso, nós concluímos análise de vigas, tá? Em 5 videoaulas. Ok?